Boa noite a todos, que sejamos bem-vindos para esse nosso encontro, né? Para conversarmos sobre como curar doenças da alma, para que nós possamos, unidos e reunidos em nome de Jesus, nos sentirmos protegidos, nos sentirmos confortados, né? Confortados por estarmos bem, por estarmos amparados, né? Que é muito importante estarmos amparados, que sejamos luz por onde passarmos, né? Gosto muito de repetir isso. Uma boa noite, querida. Minha boa noite a todos que estão chegando, sejam bem-vindos, Sonimar, seja bem-vindo, sejam todos bem-vindos, né? Para esse nosso encontro. Maria Aparecida, né? Maria Aparecida, sejamos todos bem-vindos, né? Vamos realmente darmos as mãos em pensamento, né? Nos unirmos pela união, pela fé, pela esperança. Mário, boa noite, amigo querido, seja bem-vindo. Eu falei, Maria Aparecida, quem eu não citei ainda, sinta-se abraçados, né? Muito bom estarmos juntos, né, Sonimar? Muito bom mesmo. Que possamos estar sempre preparados para esses nossos encontros que nos trazem luz, conhecimento, que nos fazem sentir melhores, né? E assim seguimos. Frida, boa noite. Maria Helena Pereira, boa noite, querida. Fátima Barbosa, olá, amigas queridas e amigos. Sejam todos bem-vindos, né? A esse nosso encontro, a essa nossa noite que esperamos sempre das terças-feiras. Gosto demais, fico esperando, contando o dia para chegar na terça-feira, para nós conversarmos, né? É muito bom. E lembrando, né, que as nossas lives serão somente em breve no canal, né, Fora da Caixa. Sejamos também cientes que nesse próximo sábado, primeiro sábado do mês, será o dia do tratamento ao vivo, né, das curas dos tratamentos espirituais, e que já, não sei se já encerraram, se eu não me engano, o Adriano falou hoje que já estavam encerradas as inscrições. Então, a gente, quando quiser fazer cirurgias dos tratamentos espirituais, principalmente pessoalmente, temos que fazer as inscrições, né? E assim sentirmos amparados de fato na organização e tudo que necessitamos. Adriano, amigo, boa noite. Obrigada pela sua companhia. Ana Cecília, Silvia Constantino. Olha, eu não vi Silvia Constantino antes. Acho que vou marcar o dia que ela vai ser multada, né? Porque não tem jeito. Marinês, boa noite, querida. Boa noite a todos que estão chegando. Sejam todos muito bem-vindos. Então, vamos lembrar, né, de estarmos sempre na nossa união de pensamento, unindo os nossos pensamentos naquele ideal, né, naquilo que nós necessitamos, naquilo que nós queremos, para que assim a gente possa se sentir melhor, amparada, protegido todos nós, né, por essa espiritualidade amiga, pelos trabalhadores, né, pelos curadores do plano espiritual, do plano material, todos unidos num só ideal, né, de paz, de amor, de fraternidade. Maria Rosane, boa noite a todos que estão chegando. Vamos elevar o nosso pensamento, unindo as nossas energias. Aqui vocês estão até estranhando, né? Mas aqui está frio aqui no interior. Friozinho, mas maravilhoso, né? Bom, melhor do que o calor muito grande. Então, a gente precisa realmente estar unidos e reunidos em nome de Jesus, de Maria de Nazaré, unimos as nossas forças aos curadores da luz, principalmente para todos nós que necessitamos dos tratamentos e das curas espirituais, né? Agradecendo, acima de tudo, agradecendo, porque agradecer significa mostrar para Jesus que todos os ensinamentos que ele deixou não foi de graça para nós, né? Foi aquele que a gente sentiu, foi por amor, foi por entender da necessidade de mudar, de nos transformar, né? De entender tudo que precisamos entender e vivenciar, né? Entender e vivenciar.
Entender assim, nos mínimos detalhes, tudo que nos acontece. Então, vamos orar, né? Êmia, Silvia, Maria Rosane, Elma, Maria Aparecida, vamos orar, né, Silvia? Elma, vamos orar, vamos, Maria do Carmo, elevar os nossos pensamentos ao mais alto que pudermos. Pedir ao Mestre Jesus que ilumine nossas mentes, que expanda as nossas consciências, para que possamos entender o que nos acontece, entender quem somos, as razões dos nossos sofrimentos. Agradecer pelo trabalho de hoje de manhã, que o Adriano maravilhosamente. Nossa, está sendo tão maravilhoso esse expandir dos conhecimentos, daquilo que somos realmente. Nunca esquecermos que somos espíritos e que vivemos em um corpo matéria. E assim, mestre amado, curadores da luz, do plano espiritual, do plano material, que possamos, nesse instante, nos unirmos na esperança das curas que necessitamos alcançar, principalmente a cura dentro de cada um de nós, da consciência que precisa estar sempre iluminadas, e assim seguirmos e seguirmos. Muita paz para todos nós, muita luz, e assim vamos dar início à nossa conversação, com chuva e tudo, que está aqui demais. Demais não, né? Como Deus quer que seja, e como precisa. Olha, gente, vocês estão lembrados que nós encerramos na semana passada o capítulo 5, né? Nós encerramos o capítulo 5. Hoje vamos começar o 6, que fala da etiologia das doenças da alma. O capítulo 5, eu sempre faço essa recapitulação, foi falando sobre as doenças da alma. Vamos repetir algo que é importante. Lembrar que vamos sempre estar repetindo algumas coisas, porque se faz necessário as colocações. Então, a gente vai repetir doenças da alma e cada vez mais, né, Maria Rosane? Vamos, Roselângia, boa noite, querida, a todos que estão chegando, vamos acumulando, vamos dizer assim, unindo o nosso desejo de crescer espiritualmente, o desejo de entender com toda a consciência positiva do que é necessário para nos melhorarmos e assim a gente conseguir, porque a gente está conseguindo e vai conseguir muito mais, né, Veronice? O Mário, que também está aí acompanhando, sabe, Cristina, Cris, Abner, boa noite, amigos e amigas queridas que chegaram, sejam todos muito bem-vindos todos nós aqui, né? Francilene, todos nós. Então, vamos lá. Hoje, a etiologia da alma, a etiologia, aliás, das doenças da alma. E o que é etiologia? Né? Aí, quem já trabalha na área de saúde sabe melhor do que eu o que é isso, porque eu não não tenho tanto conhecimento dessa área, não. Mas a gente estuda, né? A gente quer se melhorar e a gente vai acumulando conhecimentos. E esses conhecimentos vai nos tornando cada vez pessoas melhores, né? Não só por entender, porque quando a gente entende, quando a gente aprende, a gente tem uma necessidade maior de olhar para dentro de cada um, olhar para o nosso interior e não repetir, né? Não repetir certos erros. Abner, Catarina, sejam todos muito bem-vindos. Cláudia Monte, todos muito bem-vindos. Então, essa etiologia das doenças da alma significa o estudo das causas de um fenômeno e no contexto médico de uma doença, ou seja, na medicina, a etiologia é o estudo das causas das doenças. Aí a gente pode dizer assim, e é necessário a gente buscar a doença da nossa alma? Claro que sim. Se a gente não entender o porquê daquilo que nos acontece, como vamos nos melhorar? Então, é muito importante a gente entender isso. Entender principalmente que as doenças da alma, essas tantos que nós já citamos e que vamos continuar citando até o último capítulo, né, de onde nós estamos buscando a base do nosso estudo, assim, das nossas conversações, a gente vai vendo que as doenças da alma são relacionadas aos pensamentos. E que pensamentos são esses?
são pensamentos impregnados de emoções negativas. A gente viu isso e vamos ver que vai ser repetido, como eu já falei, muitas das coisas para ir nos tornando sempre alertos, lembrando, né? Lembrando para cada um de nós tudo isso. Então, essas doenças da alma relacionadas aos pensamentos impregnados de emoções negativas, são elas que determinam diferentes, olha, gente, vê só, são esses pensamentos, essas emoções negativas que vêm dos nossos pensamentos desajustados, muitas vezes, que determinam as diferentes modalidades de distúrbios. Olha o que são distúrbios, são doenças, são transtornos, né? Então, esses distúrbios, desde que os atinge na própria pessoa e atinge como? Causando-lhe diretamente sofrimentos e doenças. Sofrimentos e doenças, até que levam comportamentos antissociais. Olha o que está tudo isso. Eu vou ler bem devagarzinho todo esse parágrafo. Antissociais aos vícios e às perversões sexuais. As doenças da alma, eu vou repetir, estão relacionadas fundamentalmente aos pensamentos impregnados de emoções negativas. E essas emoções negativas determinam diferentes modalidades de distúrbios, desde que os atingem a própria pessoa. Eu penso e aquilo que eu penso existe, né? Aquilo que eu penso existe. E o que eu penso de negativo vai acumulando as nossas fraquezas, que são esses distúrbios, e aí vai causar sofrimentos diretamente às doenças. Doenças de toda espécie podem nos atingir de acordo com os nossos pensamentos negativos, desde o antissocial às deformações, né, as perversões sexuais, que a gente sabe que existe. Somos todos adultos, não podemos fugir de nenhuma realidade. Não podemos fugir de nenhuma realidade. Aí, como elas podem se manifestar? A partir daqui, disso que nós estamos vendo agora. Podem se manifestar na presente existência como doenças kármicas, mas que a gente citou, inclusive, na semana passada, que temos um capítulo só sobre isso, então vamos falar detalhadamente sobre isso mais para diante, mas a gente já vai ficar sabendo, né? Ficando sabendo daquilo tudo que vai nos levando, nos conduzindo ao ensinamento realmente daquilo que a gente precisa. E o que significa? Essas doenças kármicas significa a causa e o efeito ao mesmo tempo. Ou seja, eu tenho a causa e naquela causa eu tenho o efeito. E esse efeito é que nos prejudica demais. Agora, nos prejudica porque fomos invigilantes. A gente vai citar um pedacinho aqui sobre essa invigilância do pensamento, se der tempo hoje, né? Se não der, a gente deixa para a próxima semana. Mas a espiritualidade amiga, essa que nos auxiliam de todas as formas, essa espiritualidade amiga, ela envia esses espíritos que ajudam a ciência, ajudam em todos os sentidos, a evolução do ser, a evolução daquilo que nós somos, nos mandam o quê? Eles fazem o seguinte, eles enviam mensagens, essa espiritualidade maior, né? Enviam essas mensagens de mentores com o propósito de quê? Propósito de quê? De estimular o progresso em diferentes campos da ciência, ou seja, todos recebem a inspiração. A humanidade precisa da cura para algo que está, vamos dizer, não vamos nem falar da pandemia, porque é muito trágico aquela época, e que a gente nem aprendeu muita lição, né? Daquilo que veio para ensinar, e parece que as pessoas pioraram assim, ó, desmiolaram de vez. Né? Então, ele vem em diferentes campos da ciência e que mostram o valor do pensamento para o progresso nos diferentes setores da medicina. Essa espiritualidade, você acha assim, que o homem adivinhou como buscar uma cura de um câncer. O homem adivinhou, veio do nada para ele, né, a criação de uma vacina que cura. Não é assim. Né? Vamos raciocinar pela lógica, né, Maria Helena? Vamos raciocinar pela lógica, Maria Helena Pereira. Neide Madalena, boa noite, querida. Vamos raciocinar
pela lógica e entendermos, Maria Cecília e Adilson, aquilo que nós necessitamos para nosso crescimento moral e espiritual. Agora, uma coisa que eu não perguntei a vocês ainda, Iêmia. Estão me ouvindo bem, por favor, Ana Maria? Estão me ouvindo bem vocês? Analice do Mar, boa noite, querida. Me digam aí se vocês estão me ouvindo direitinho, por favor. Não só ouvindo, está entendendo para entender esse nosso comecinho aqui? Hein, Sonimar, me fala aí. Me fala se vocês estão me ouvindo direitinho. Mareste e Mareste, eu não sei se eu pronunciei direito. JL Loures, boa noite, querida. Boa noite a todos que estão chegando. E me diga se vocês estão me ouvindo direitinho. Sejam todos bem-vindos, viu, Ana Cecília? Me diga aí, por favor. Estão me ouvindo direitinho? Como é que estão aí? Me fala aí. Está me ouvindo direitinho? Gessioni? Perfeito. Ok, obrigada, gente. Obrigada. Então, vamos continuando aqui. Então, quando a espiritualidade, né? Quando essas mensagens que nos ajudam em todos os sentidos, principalmente no campo da medicina, para curar o nosso corpo, para curar o nosso espírito, porque de uma forma ou de outra a gente cura os dois, né? A gente, quando se entrega da cura num tratamento, a gente não está curando só o corpo físico, não, a gente está curando também o nosso espírito, e isso é muito importante. Olha, tem um médico que vocês pelo menos conhecem, porque, quer dizer, já faleceu, né? Porque tem hospital, inclusive aí no Rio de Janeiro e outros estados, com esse nome. Então, assim, Miguel Couto Espírito, né, que foi um grande professor de ciências médicas, é um célebre, né? E ele chegou no plano espiritual com todo o conhecimento, se juntou a uma outra equipe médica do plano espiritual e continua ajudando hoje. Claro que sim. Então, ele falou, quando esteve entre nós, segundo aqui no livro, quando ele esteve entre nós, ele nos envia sábias mensagens que considera fundamental para a saúde. Isso está no livro Falando a Terra, na página 117, no 7º parágrafo. E ele disse o que aí? Aqui ele disse assim: a ciência mental, com base nos princípios que presidem a prosperidade do espírito, ou seja, tudo é para que o espírito evolua, tudo é para isso. Né? A prosperidade do espírito será, no grande futuro, o alicerce da saúde da humanidade. Olha que maravilha. Então, precisamos acreditar, né, Helena? E Zélia, precisamos acreditar, Zélia Aldina, que a gente tem a ajuda de todos os lados, por todos os meios, está vindo para que a gente evolua. Então, Bia, a gente precisa, ela é uma querida, boa noite, amiga. Precisamos realmente entender isso, né, Rose? Rose, Otília e Diane. Porque assim a gente vai mais rapidamente conseguindo a cura que estamos buscando de reencarnações e reencarnações. E aí a gente vai conseguindo esse progresso com a ajuda desses irmãos da espiritualidade. Então, mais adiante, a gente vê o que para falar? Que um idêntico parecer a esse de Miguel Couto Espírito, no livro de André Luiz, chamado No Mundo Maior, na página 63, parágrafo 5 do capítulo 4, intitulado Estudando o Cérebro. Olha, gente, eu vou abrir um parênteses aqui. Quem falou do cérebro aqui, falou no livro do mundo, eu vou falar uma outra dica para vocês. Infelizmente, eu esqueci o meu livro na outra casa, né? Na minha casa lá. E aqui no interior eu não tinha ele. Não tinha ele aqui. Então, o livro Emmanuel, né, psicografado por Chico Xavier. Nossa, a parte de ciência, o que a ciência busca, o que nós devemos fazer, a transformação, os equívocos, muito bom. Se vocês tiverem disponibilidade de ler e quiserem, é uma boa ideia, principalmente que o trabalho dos curadores da Luz Casa da Santíssima está totalmente, praticamente, voltado à cura. A cura espiritual, a cura pela calma, né? Como a nossa irmã Elielma. Aqui na nossa conversação, como a gente vai curar as doenças da alma. O Adriano no horário da manhã, no horário da noite. Então, temas para trabalhar o nosso psicológico,
e temas para tudo que nós estamos necessitando e estamos tendo a graça de alcançar aqui nos Curadores da Luz Casa da Santíssima. Então, se a gente dispuser de um tempo, será maravilhoso, viu, Ediane e Rose, que a gente possa entender e ler para buscar compreender melhor aquilo que nós e como nós estamos ainda tão lá atrás, né? E já precisamos alcançar um pouquinho mais para frente, Ana Lua e Patrícia. Então, vamos conversando aqui. No livro de André Luiz, psicografado por Chico, no Mundo Maior, nessa página, no capítulo 4, que fala Estudando o Cérebro, ele fala também maravilhosamente que ele diz assim, falando sobre os problemas relativos às perturbações que sentimos, que podemos sentir ou que já sentimos um dia, aí tá as colocações, né? Que acometem os seres humanos, ele diz assim, ele afirma, ele não diz, ele afirma mesmo, no pensamento reside todas as causas. Causas de quê? Das doenças da alma. Das doenças que nos acometem quando nós menos esperamos. Aí ele vem, até por causa daquela proposta que a gente muitas vezes faz no departamento reencarnatório, né, do plano espiritual, quando nós vamos fazer a nossa ficha, a nossa entrevista para reencarnar. Aí eu digo, olha, quando eu chegar a 60 anos, eu quero que me acometa isso. Aí quando a gente chega, que começa a sentir os sintomas, já começa a perder o juízo, né? E aí a gente não podemos de jeito nenhum. Mas vamos lá. Emmanuel também aborda no livro, abordando também sobre o problema das causas que levam ao sofrimento humano e que podem causar traumas e distúrbios da alma, ele diz no livro chamado Pronto Socorro, e esse está na página 9, no primeiro parágrafo. Ele diz assim, nesse livro, nos domínios da alma, olha, nos domínios da alma surgem acidentes e lesões, traumas e equimoses de origem mental, equimose de origem mental, tanto quanto no corpo físico. Aí, como a gente explicaria isso se fosse trazer para um lado bem mais assim, o que seria esse, por exemplo, essa equimose? Seriam e são hematomas que formam aquelas manchinhas roxa, né, ou azulada, né, que vai mudando de cor, e que acontece quando a gente leva uma pancada, e que às vezes aquela pancada não foi tão aleatória, não foi tão inconsciente assim, né? Então, tudo traz para nós consequências. Quando a gente não. Ah, eu vou subir na escada, eu vou subir no telhado. Você está segura daquilo que vai fazer? Ou você vai buscar aquilo e ter que se machucar e ter que sofrer traumas e distúrbios por um ato irrefletido, né? Que teria e terá consequências danosas. Um outro livro também, em outro livro de Emmanuel, chamado Leis de Amor, na página 18, tudo isso são citações, incluindo essa busca pela cura, que é a etiologia das doenças da alma. Tudo isso aqui são, vamos dizer assim, são afirmações, são confirmações de como os que estão do outro lado, com um certo conhecimento, estão buscando nos ajudar através das suas mensagens, desses livros que são psicografados. E ele diz assim, no livro chamado Leis de Amor, na página 18, no item 12, ele diz assim, respondendo, Emmanuel, respondendo à questão que indaga se a mente invigilante pode ser responsável por doença do organismo, lembra que eu falei? Vamos citar algo sobre as mentes invigilantes. Então, ele diz assim, a responder à questão que indaga se a mente invigilante pode ser responsável por doença do organismo, sabe o que ele diz? Ele diz assim, a mente é mais poderosa para instalar doenças e desarmonias do que todas as bactérias e vírus conhecidos. Nossa, quando eu li essa, eu digo, meu Deus, o que a gente faz com a gente mesmo? Porque se há vírus que a gente pode pegar, contagiar, se contagiar, olha o que ele diz, a mente é mais poderosa, para instalar doenças e desarmonias do que todas as bactérias e vírus conhecidos. Ou seja, esses pesquisadores, os cientistas buscaram, tem muito mais, né?
E a gente está vendo aí agora, né? Que foi da época da pandemia, as variações, né? E aí a gente precisa se cuidar. Vamos cuidar de nós, vamos cuidar de nós. Né, Patrícia? Vamos cuidar de nós para a gente ter, na verdade, Maria Elisandra, boa noite, querida Dani. Vamos cuidar de nós para que a gente possa ter, não feridas, não chagas, né? Mas sim saúde, saúde, Bia, muita saúde, né, que nós precisamos. Então, vamos continuando. Mesmo parecer, com essa relação a essas colocações da etiologia da alma, tem um outro médico, que a gente já citou ele em capítulos anteriores. O mesmo parecer tem Dr. Joaquim Murtinho, em espírito, né? Ele aqui em espírito, no livro chamado Falando a Terra, e página 121 do livro, quarto parágrafo, falando sobre a saúde, faz a seguinte afirmação. Tudo isso são afirmações. O pensamento, lembra que a gente falou na semana passada que a gente vai citar muito o poder que a gente dá ao pensamento dele nos destruir, dele fazer com que a gente tropece. Somos nós a causa, nós vimos agora aqui as afirmações. Não é afirmação de Sônia Rosso. Eu estou apenas repassando a informação que eu acredito que tem muita lógica e o quanto é verdadeiro tudo isso. Porque a gente vê, não vamos nem pensar nas outras criaturas, mas vamos pensar em nós. Por que eu tive isso? Por que eu contagiei com isso? Por que todos na minha família tiveram e eu não tive? Porque eu tive que cuidar de alguém com isso e eu não tive. Olha, vai ficar sem resposta, só cheia de interrogações? Não, de forma alguma. Vamos trabalhar e ter as respostas, né, Janeide? Resposta, Reniceninha, que a gente vai dar a nós mesmos, pouco a pouco, Larissa, pouco a pouco, Silmara, a gente vai dando, né? A resposta a nós mesmos e auxiliando aquelas criaturas, né, que a gente sempre está citando. Então, ele diz assim, Dr. Joaquim Canu, Dr. Joaquim Murtinho, no livro Falando a Terra. O pensamento, qualquer que seja a sua natureza, é uma energia. Olha, o pensamento, qualquer que seja a sua natureza, é uma energia, tendo como conseguinte, ou seja, como consequência, o quê? Seus efeitos. Efeitos do quê? Dos nossos pensamentos, que muitas vezes não são pensamentos construtivos, são pensamentos deletérios, são aqueles pensamentos negativos, pensamentos de maldade, pensamento de invigilância, de raiva, de descontrole, da falta de calma, né, Leelma? E tudo isso a gente precisa realmente ter cuidado, ter cuidado. Qualquer que seja a natureza, é uma energia o pensamento. E a energia faz o quê? Se liga ao universo e o universo comunga. E se for comungar uma coisa que não é boa, o universo é ruim? Não. Eu que busquei aquela energia negativa. Não é energia que cura, não é energia que sana, não é energia que acalma. E aí a gente precisa ter esse cuidado, né? O mesmo autor, né? Esse Joaquim, na página 120 do mesmo livro, ele diz assim, ele falando sobre os distúrbios, ele deu uma dicasinha sobre os distúrbios do pensamento, que diz o quê? Diz assim, transformando-se em núcleos de correntes irregulares, a mente perturbada emite linhas de força que interferirão como tóxicos. O que é tóxicos? Aquilo que é prejudicial, aquilo que é danoso. E sabe onde ele coloca essa fase danosa todinha? Sob o sistema endócrinos, comprometendo o quê? A normalidade das nossas funções. Então, se a gente não tiver esse cuidado, transformando-se esse pensamento em núcleos de correntes irregulares, ou seja, por aqueles pensamentos negativos, pelos nossos momentos não refletidos, aí eles fazem isso, perturba a mente, emite linhas de forças que interferirão como tóxicos
sobre o sistema endócrinos, oh meu Deus, endócrinos, comprometendo-lhes a normalidade das funções de quê? Do nosso ser, de todo o nosso organismo. Então, é importante. O que significa esse sistema endócrinos? Sistema endócrino é o sistema composto de grupo de glândulas e órgãos que regulam e controlam várias funções do nosso organismo por meio da produção e secreção de hormônios. Olha, se eu desmantelo isso tudinho, como é que fica? Me diga, como a gente vai ficar com tudo isso aqui desarmonizado? Com as nossas glândulas que fazem essa variação em nossos organismos, atrapalhando as funções de tudo que nós temos, de tudo que pertence ao nosso corpo, ao nosso organismo. Então, é necessário que a gente tenha esse cuidado. E diz assim também, por que acontece isso? Porque os hormônios, nossos hormônios, são substâncias químicas que afetam a atividade de outra parte do corpo. Ou seja, começou aqui, mas vai atingir ali. Levei a pancada aqui no ombro, vai desconcertar toda a minha coluna. E uma coisa ou outra vai tirando tudo do trâmite normal que o organismo precisa estar trabalhado. Então, nós somos o quê? Vamos lembrar de novo? Nós somos espíritos revestidos da matéria. Que a matéria serve de quê para o espírito? De vestimento. Então, eu não posso vestir rasgado, eu não posso sair sem um fechiclé, eu não posso sair sem roupa. Então, eu preciso trabalhar, ter uma roupa direitinha, não precisa ser aquele corpo perfeito, mas aquele que me mantenha de pé, que mantenha o meu espírito de pé, trabalhando, sendo consciente de si mesmo, consciente de que ele tem que amar os seus semelhantes, amar a si mesmo, que tem que conhecer a luz divina, que somos criaturas divinas, né? Denise, boa noite, querida, boa noite a todos que estão chegando. Então, a gente não pode perder esse foco de jeito nenhum. Mas aí continua, doutor Joaquim Murtinho, o Espírito, continua numa outra parte, dizendo assim, mas não são somente a glândula hipófise, a tireoide ou as cápsulas suprarrenais as únicas vítimas. Não, não são essas só não. É tudo. A gente vai descontrolando tudo. Então, eu vou repetir. Ele continuou dizendo, mas não são somente a hipófise, a tireoide ou as cápsulas suprarrenais as únicas vítimas de viciação. Não são só. Então, se aqui é uma passagem aqui, eu não posso entupir aqui, porque como eu vou respirar? Né? Então, eu tenho que ter cuidado. Então, quando eu começo a ter alguma coisinha assim, eu digo, está muito frio, muita coisa, eu digo, vamos aliviar um pouquinho. Quando a garganta começa a secar demais, para que não tenha rouquidão nem outras coisas, o que é que a gente faz? A gente pega a medicação, que aqui não é mais água, é a medicação, e a gente coloca um pouquinho dela e vai aliviando, e vai aliviando. Assim é em todo o nosso organismo, todo o nosso organismo. Então, vamos ver aqui. Aí existem essas modificações, né? Existem coisas que eu vou citar, que eu não vou falar muito, só vou citar. Moléstias como? Porque, aí ele diz, múltiplas doenças surgem, aliás, eu já ia pulando essa parte, muitas doenças múltiplas surgem da inferioridade do espírito desavisado, que as invoca. O quê? Eu chamo, você chama, ele chama para si os desajustes. E por que a gente chama? Quando a gente vai à busca, quando a gente infraciona a lei de Deus, a gente não recebe aquela multa que o Detran dá para a gente quando a gente faz a infração no trânsito. A nossa aqui é muito mais complicada, porque atinge todo o nosso ser, atinge o nosso caminhar na nossa evolução, que a gente bloqueia aquela passagem. Então, precisamos. Então, ele diz: moléstias como aborto, a loucura, a neuralgia, que é a mesma coisa de nevralgias, a tuberculose, as afecções do coração, ou seja, as enfermidades, as alterações do coração, e nada disso vem por acaso, não. Nada disso vem por acaso. Então, é importante a gente ter o nosso pensamento positivo. Aí diz assim, as infecções do coração, as úlceras gástricas e duodenais,
A histeria, que já atacou o psicológico, a histeria, todas as formas de câncer podem nascer dos desequilíbrios do pensamento. E eu vou dizer uma coisa a vocês. Eu não vou citar o meu familiar, vou só dizer que eu tenho um familiar que anos atrás, por questão de separação, por questão disso, por questão de não sei o quê, que não vem ao caso, adquiriu, porque a raiva era muito dentro, né? O desequilíbrio vinha, o descontrole vinha. Não significa que tudo seja assim, dessa forma que nós estamos falando. Nós estamos apenas realçando que acontece. E, de repente, teve que tirar um quadrante, e a pessoa ficou tão apavorada que pensava até em morrer. Não, está vivo, graças a Deus. Nós não vamos precisar, porque eu tive um órgão afetado, fiz uma cirurgia, tirei outro, tirei isso, tirei aquilo, porque eu tive um câncer assim. Não, gente. A gente tem que se manter de pé. Não é para a gente cair, não foi uma rasteira, foi uma pequena trombada para a gente estacionar, refletir e não cair. E não manter aquele ódio guardado dentro da gente. E ele diz aqui, não são palavras, não fui eu que criei isso, não. E os próprios médicos, psiquiatras, psicólogos, cardiologistas e toda a área médica nos aconselham a coisas diferenciadas para que a gente tenha a doença, não tenha a doença. Não, vai um psiquiatra, não, médico de doido, por isso que às vezes eu disse na reunião, gente, psiquiatra e psicólogo não é médico de doido, não, é para não deixar ninguém endoidar. Porque se a gente não fizer isso, a gente vai endoidar e não ficar louco. A gente precisa jogar para fora, a gente precisa se conhecer, e às vezes a gente só se conhece com um pequeno empurrãozinho, aquele empurrão que a gente não conseguiu dar em nós mesmos, não é isso, Murilo? A gente não conseguiu. Então a gente precisa, Denise, entender isso, né? E Rodrigues, a gente precisa entender. Né? E com esse, não tem problema, Denise, você atrasou, a gente depois você vê lá direitinho na hora que você puder. Então, a gente precisa dar essas vezes essa balançada e levantar a cabeça e seguir. Está doendo aqui? Vai passar. Vai passar. Se não passar agora, é porque a gente tinha que passar sobre isso, como outras e outras histórias que eu já contei de pessoas conhecidas e familiares e tudo mais, para dar uma força de que não é só Maria nem só Francisco que passa, não. Qualquer um de nós pode passar. Depende do nosso comprometimento, depende daquilo que eu fiz de mim mesma, né? E ele diz isso aqui no livro. O que é, a gente vai chegar lá ainda no assunto. Uma outra coisa nas minhas anotações que eu deixei aqui. Por exemplo, a nevralgia, que a gente chama também de neuralgia, é uma dor intensa. É uma dor intensa causada pela irritação ou lesão de um nervo. Olha só, de um nervo. Você imagina quando alguma coisa faz com que você tenha um refluxo. Uma vez eu tive um refluxo, eu pensei que eu ia morrer, queimada a minha garganta. Tamanha foi a intensidade do queimou. Graças a Deus, foi embora. Nunca mais, graças a Deus, nem vem mais, nem virar mais. Então, essa neuralgia, que é essa dor intensa causada por uma irritação ou lesão de um nervo, vê quando a gente leva uma pancada. Ó, eu tenho problema no túnel do carpo, no nervo, e eu dizia para a espiritualidade, conversava com Jesus, eu não vou operar, eu não vou operar. Fiz meu tratamento, não vai operar, minha cirurgia tinha sido marcada, eu já contei isso, eu creio isso. Até a amiga da minha filha, que era fisioterapeuta, disse, dona Sônia, tia, eu vou assistir a sua cirurgia, já falei com o doutor. Tá bom, doutor Leonardo, ele disse, tá certo. Aí o cara comigo, eu não vou fazer, eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Faço uma fisioterapia, alguma coisa mais, não farei cirurgia. E está aqui, ó, não fiz. Uma raridade acontece se eu fizer alguma coisa demais. Então, a gente precisa acreditar e precisa se cuidar. Isso, né? Não é que cirurgias não se precise fazer. Não, se faz no plano material e se faz no plano espiritual, né, Renata? Então, a gente precisa simplesmente entender isso, né? Entender isso. É isso mesmo, Abner. A gente precisa se entender. A gente precisa. Então, não, por que eu vou querer sentir uma lesão num dos meus nervos? Que pode ocorrer em diferentes partes do corpo, né? Em diferentes partes. E dependendo do nervo afetado, aí é que essa dor triplica, essa dor vai horrível. Por exemplo, eu vi uma parte aqui onde ele narra
que pode ser uma dor descrita como um choque, como uma queimação, como uma sensação de formigamento. Era o que eu senti no túnel do carro. Eu sou feliz, eu agradeço todos os dias, por isso, quando eu termino o trabalho, eu sempre, se eu agradeço pelas lágrimas, pelo sorriso, por tudo. Ah, mas Sônia, foi só uma bobagem, não foi isso? Não, para mim não foi bobagem, não era bobagem, me incomodava demais, não era bobagem. Eu sou feliz demais, por qualquer que seja. Era até uma unha que se doesse aqui no meu dedo, passasse, eu agradeço, que essa dor eu não sinto mais. E é assim que a gente vai nos mostrando para a espiritualidade, para a energia geradora de tudo e todos, que nós chamamos de Deus, esse Pai de infinito amor e bondade, que vai fazer com que a gente se transforme para melhor. Está dando para entender, gente? Por favor, me fala aí. Está dando para entender? Roseli, boa noite a todos que chegaram, que eu não vi, que eu não citei. Sintam-se abraçados. E muito obrigada pela companhia de todos vocês. Então, se essas sensações diferentes, distúrbios, podem atingir parte do corpo, e principalmente do nervo que for afetado, como a gente estava falando, afeta o quê? A qualidade de vida. E o que é que nós queremos? Qualidade de vida. Nós queremos qualidade de vida. E esses autores, aí tem uma observação que eu tomei nota que não é minha, foi do doutor. Ele doutor assim: os autores espirituais citados são unânimes em afirmar a importância do pensamento na vida humana. A importância do pensamento, a gente não vai poder esquecer isso nunca. Quanto é importante o nosso pensamento. Porque deles depende a causa das diferentes modalidades e de transtorno à saúde das pessoas. Nossa, claro que eu não quero isso, não quero de jeito nenhum. E se eu não quero isso de jeito nenhum, eu vou raciocinar. Nós não somos inteligência? Nós não desenvolvemos inteligência? Sim, nós desenvolvemos a inteligência. Por isso que alguém tem tantas qualidades, quer dizer, dons, né? Um para pintura, um para arte, um para isso. O dom de curar, né? O dom de curar o corpo, que logicamente vai ajudar a curar a alma, e assim a gente vai tendo também as terapias que podem nos auxiliar, e a gente precisa realmente entender isso, o quanto os nossos pensamentos, se nós deixarmos eles se encontrarem impregnados de emoções negativas, nós já vimos que não vai dar certo, né? Não vai dar certo de jeito nenhum, não dá certo. Então, a gente vai continuando. Deixa eu ver o que foi que eu anotei para a gente conversar também mais uma vez aqui. Nós vimos o seguinte: quando nossas emoções, a gente citou até um pouquinho, mas vamos falar um pouquinho mais aqui. Quando nossas emoções são movidas, a gente citou isso hoje já agora, né? Pelas emoções de ódio, de inveja, de ciúme, de violência, de crueldade, quais as causas que isso vai trazer? Causa os males a qualquer um que fique preso a isso. E essa crueldade, eu vou tirar isso aqui para a gente mesmo, porque se eu vou me deixar perturbar por esses pensamentos, por esse tipo de emoções negativas, é claro que eu estou fazendo de crueldade comigo mesma. Em vez de eu usar de perdão, né, do perdão para mim, eu me perdoar, não, eu vou me condenar, eu vou me crucificar. Não, eu vou sair, eu vou procurar não errar mais. Vou procurar não errar mais. E quando a gente procura não errar mais, Júlia, a gente fica, Flávia, na verdade, se sentindo bem. Nós vamos nos sentir bem em todos os nossos instantes. Janete, boa noite, eu nem tinha falado com você, né? Então, eu espero que realmente a gente consiga, quando terminar esse livro, ver, se for o caso, uma outra leitura da educação da alma, né? E aí a gente vai conseguindo nos entender melhor. Não porque isso que eu estou falando, não é nada disso, não, mas porque a gente está tendo as inspirações, né, Adriano, de colocar aquilo que nós necessitamos, que nós precisamos para nós mesmos, né? Assim, Simone. Então, vamos lá, vamos ver aqui o que eu quero dizer mais alguma coisa aqui. Aí ele vai concluindo essa parte, e falou isso aqui, aí tem uma parte que eu também grifei aqui para eu falar, que fosse assim, do modo, se a gente começar com esses pensamentos negativos, desse modo, o que é que vai acontecer? A gente não vai, ou uma coisa que diz o Evangelho, em outras palavras, a gente não vai colher milho
se a gente plantou feijão. Então, se eu implantar em mim esses pensamentos negativos, eu não vou colher as coisas boas. Eu vou colher aquele dano. Eu vou trazer para mim aquilo que eu plantei. Pelo quê? Pelo meu descontrole das emoções. Né? E a gente precisa se estruturar. Então, isso que ele diz aqui, ninguém pode esperar colher milho se plantou feijão. Essa lei, essa citação aqui, equivale àquela do Evangelho, que é de Mateus, capítulo 16, versículo 27, que diz assim: a cada um será dado segundo a sua obra. E está lá em Mateus, no Evangelho. A cada um será dado segundo as suas obras. Então, vamos ver quais são as obras que nós precisamos fazer conosco mesmo. Quais são os pensamentos que nós precisamos ter? Adriano falou uma coisa hoje, se eu não me engano, que está aqui para nós. Os pensamentos são dotados de ideoplasticidade. E essa ideoplasticidade do pensamento é a capacidade de exercer a influência, Mas que influência eu vou querer exercer? Porque o pensamento tem elasticidade, né? E aí ele se expande, que é justamente essa elasticidade. E forma o quê? Quando eu estou nessa parte que não é do meu campo mental, e eu deixo essa névoa de maldade tomar conta pelas minhas emoções deletérias, o que é que acontece? Forma uma nuvem que envolve o campo das pessoas que os emite. E eu estou emitindo para mim mesma. Se eu emitir para outra pessoa, ele também vai sentir essa sensação. As pessoas que recebem. Quem recebe? Ah, eu tenho raiva de fulano, começa a emitir para aquela pessoa pensamentos negativos. Se eu esqueço que aqueles pensamentos negativos que eu estou mandando para aquela pessoa, eu também estou recebendo eles. Então, cabe a mim ter a consciência de não fazer isso. E aí ele diz aqui, é essa forma de expansão e que a gente não precisa dela, de receber, que causa males de intensidades variáveis. Agora, o que quer dizer essa ideoplastia no Espiritismo? Ela se refere à capacidade do pensamento, justamente a mesma coisa, no sentido, né? De exercer a influência e modelar a matéria. Olha só, olha a força da proporção. Modelar a matéria, tanto a matéria física como a matéria fluídica. E o que é essa matéria fluídica? É a matéria sutil do perispírito. E o que é o perispírito que a gente vem falando? Se não a memória do espírito, se não, vamos dizer, o baúzinho que está ali tudo guardado. Então, a gente precisa ter realmente alguns cuidados necessários mesmo, para que a gente não caia nessa. E a ideia de que o pensamento pode criar formas e influenciar a realidade de cada um de nós, tanto no plano físico como no plano espiritual. Influencia no físico e no espírito. E aí? Aí eu pergunto, gente, o que é que vamos fazer? Me diga aí, Janete, o que nós vamos fazer, Renata, Gina, Ediane, o que nós vamos fazer com essas informações, Ana Cecília? A informação de como curar as doenças da alma. E é tão fácil a resposta, está aqui, tudinho. E muito mais que a gente está citando nesses subsídios que a gente citou. E não foi à toa, não foi, nem é, nem nunca será à toa que as coisas nos acontecem, que as dores nos atingem, né? E a gente viu que essa ideoplasticidade do pensamento, que é essa capacidade de expandir, a gente precisa ter cuidado. Ah, eu não gosto de fulano, não, eu estou com tanta raiva de fulano. Não, pronto, tudo bem, você está com raiva dele e de você mesmo. É isso que a gente precisa entender. Então, assim, a ideoplastia no espiritismo, que é a ação do pensamento sobre a matéria, resultando em criações ou modificações de formas tanto visíveis quanto sutis. Lembra no trabalho sobre obsessão, quando a gente falava, estava estudando mediunidade, vendo mediunidade, comentando, a gente viu. E por que isso aqui? Por que a ação do pensamento sobre a matéria, inclusive sutil? Por quê? Porque nossos pensamentos persistentes podem criar imagens mentais que se materializam.
E pensamento é força. Pensamento é força, é energia, a gente viu, né? E que se materializam de formas fluídicas. Aí lembra aquele quadradinho que a gente falou dos nossos chakras equilibrados, do que nós podemos estar sempre com ele equilibrado, o que temos que fazer. Então, essas imagens mentais se materializam em formas fluídicas ou até mesmo podem influenciar toda a matéria. Pode não. Pode mesmo. Ou até mesmo influenciar a matéria física, o corpinho, sabe? Esse corpinho bonitinho que a gente tem. Pode ser influenciado. E esses exemplos são muitos os exemplos, muitos mesmo, né? Porque a gente, essa carga pesada sobre a nossa própria alma, ou seja, sobre o nosso espírito, são decorrentes da falta de controle do pensamento. Ah, essa parte eu não podia deixar de citar de jeito nenhum. O desequilíbrio do pensamento. A gente não podia mesmo deixar de citar essa parte, porque é muito importante isso. Eu fiz essa anotação porque eu não queria perder isso. Mas antes de eu concluir essa outra parte, vamos aqui nos exemplos aqui, na elaboração do corpo físico. Nessa ideoplastia, que é um conceito central do estudo dos fenômenos até mediúnico e da interação de mente e matéria, que a gente já viu em outros setores aqui, segundo a doutrina espírita, a literatura espírita, incluindo as obras de Allan Kardec e Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier e outros autores, aborda o poder do pensamento em criação e como moldar a realidade atual de cada um de nós, que nós causamos por pensamentos daqueles, né? Então, por que eu citei aqui tanto? Porque o doutor Braulio citou, porque a gente está vendo a realidade. Não é uma invenção, não é uma história criada por pensamentos avulsos, não. É com um fundamento, por fundamento mesmo. Quando negativos, causam verdadeiro desequilíbrio à estrutura psíquica, fazendo que muitas vezes a criatura atingida por ele mesmo se comporte como seres estranhos, anormais, desajustados. Olha as consequências da nossa falta de controle dos pensamentos, quando eles estão voltados para o negativismo. E a gente não pode deixar ele voltado para o negativismo, por conta disso que a gente estava falando, pela falta de controle do pensamento. Então, gente, vamos buscar daqui para frente mais e mais controlar os nossos pensamentos, controlar os nossos impulsos. Sabe, Ana Cecília, que bem eu digo isso para mim, eu tenho que controlar os meus impulsos. A gente precisa saber controlar, se manter no controle, ler mais, ver mais o Calma de Francisco Cândido Xavier, né? Para a gente ter realmente a calma de entender, de aceitar, de buscar o caminho, de nos curarmos, viu, Claudelena? Porque a gente pode fazer isso. O nosso organismo, o nosso ser, o nosso próprio espírito que somos, tem o poder de se curar. Agora, ele precisa saber trabalhar isso, né? Para tirar aquilo tudo, Renata e Ana Lua, que a gente antes deixou preso em cada um de nós, né? Tá dando para entender, né? Deixa eu ver se mais uma outra coisa aqui que se fala muito, né, Adriana? A gente fala bastante. As reações que se manifestam inicialmente por diferentes formas de insatisfação do ego. E o que é o ego? A não ser o orgulho e a vaidade exagerada, que aí traz muitos descontroles que nós não precisamos dele, nem nossa existência, não precisamos. A ansiedade exagerada por alguma coisa que às vezes a gente sente, pouquinho ou muito mais, às vezes a gente vai lá. A insegurança, a angústia, a frustração, a aflição, raiva. Não precisamos, não precisamos, porque isso acontece por quê? Por causa de quem? De nós mesmos, pela invigilância do nosso pensamento, pela falta de controle dos nossos pensamentos. E aí vamos ser atraídos, aí vamos atrair para nós o quê? Fascinação, vícios, distúrbios da sexualidade, a volúpia, distúrbios comportamentais, antissociais também, que é um dos mais fracos, a agressividade exagerada, a vontade de fazer aquilo que o ser humano não poderia, tirar a vida do seu semelhante, o estupro, a agressão em todos os sentidos,
São doenças que estão enraizadas, que nós trouxemos em nosso espírito e que, se a gente trouxe para curar, por que eu vou ressaltar? Por que eu vou deixar que ele flua? Não podemos deixar que isso influa de forma alguma. O que nós podemos é tirar de nós essa insatisfação do ego, essa vontade de fazer algo que nós não temos a necessidade, que não temos a necessidade. E aí a gente vai trazendo para nós. Vamos assim, você pode entrar no restaurante, você pode fazer tudo que não é claro que não, eu mesmo adoro poder almoçar, jantar fora, para não ter trabalho de estar dentro de casa lavando louça nem fazendo. Mas a gente precisa ter e saber o que fazer. Aí vai tomar um cálice de vinho, em vez de tomar um, dois, toma uma garrafa, duas, três, essas coisas. Não é crítica, é conselho. Então a gente precisa se moldar em tudo, em tudo. Se moldar em tudo, até a nossa forma de amar, porque amor não é posse. Amor não é posse. Amor é união, é controle, é respeito, não é posse. Então, a gente está vendo aí tantos assassinatos, Filomena, Simone, nós estamos vendo aí tantas coisas que nós não precisaríamos ver e estamos vendo pela falta de controle que a gente precisa exercer sobre nós mesmos. Então, nada de ter reações negativas contra nós mesmos, né? Porque quando a gente infringe isso, a gente está fazendo ações negativas contra nós mesmos. E estamos com isso proporcionando uma satisfação íntima que não é saúde, é doença. É doença. Porque quem tem satisfação praticando todas essas coisas, que até coisas que eu nem citei, a gente não está buscando saúde, a gente está buscando doença. E essas pessoas, inclusive essa parte eu não sei se vai dar, acho que eu vou deixar, vou só começar e concluir na semana que vem. Inclusive, pessoas que apresentam modalidade de masoquismo. Masoquismo. Coloca para si tudo que ele acha que ele não tem. Eu não presto, eu não sou isso, eu faço isso, eu só faço coisa errada, eu só não sei o quê, eu só não sei o quê. Isso a gente vai trazer conosco não só, vamos dizer assim, o prazer, um prazer doentio, né, de ser masoquista, o prazer de ser vítima, porque vive se vitimizando, e a gente não pode se vitimizar. A gente não pode. Se sentir vítima, eu vou me vitimizar. Não, não posso. Não podemos de forma nenhuma. Justificar problemas com queixas. Não, problema a gente vai resolver, buscar resolver. Se a gente não conseguir naquele tempo, vamos dar tempo, porque o tempo vai nos colocar no caminho certo para a gente chegar lá, né? Então, queixa-se constantemente de sintomas de males orgânicos ou psíquicos, de doenças, às vezes imaginárias, né? Que aí precisa do psicólogo para trabalhar, precisa de uma instituição bem orientada para auxiliar, precisa de uma terapia, às vezes, alternativa para jogar para fora tudo aquilo e colocar os seus chakras todo em harmonia. Porque quando a gente sente insegurança, ansiedade, medo, depressão, aí você vai fazer exames, não vai dar nada nos exames laboratoriais, não vai dar nada. Vai procurar o quê? Uma explicação para um problema que não existe, que está só aqui imaginário na minha cabeça. Eu estou vendo aquilo ali, eu não estou vendo nada. Agora, se um dia eu continuar com tanta obsessão de dizer, porque eu estou transformando aquilo numa obsessão, acaba acontecendo. Ou seja, eu me tornei doente. E por que a gente vai fazer isso conosco mesmo? Não há essa necessidade de fazer isso de forma alguma. De forma alguma não há essa necessidade. Então, continuando nesse assunto, nesses 5 minutinhos que tem aqui, vai dar só para concluir mais um parâmetro sozinho aqui. Um momentinho. As pessoas que se autoagridem. Olha, as pessoas que se autoagridem é doloroso. É doloroso para quem vive, que não tem a consciência do que está fazendo consigo mesmo, e é doloroso para aqueles que circulam com essas criaturas. Porque, por exemplo, quando se agridem inconscientemente, não tem nem noção, apenas até por um problema, por uma vaidade, como o sintoma de inapetência, que é a anorexia, né? A neurexia. Não vai sair, não. Isso que eu falei para vocês, tá bom? Aqui, que não está querendo sair.
né? E essa anorexia é, na verdade, algo que tem muito a ver com esse ego, com esse orgulho, com a prepotência, com a vaidade. Não a prepotência no sentido de querer ser melhor, mas quer ser bonito. Eu quero andar, porque a moda, vamos dizer assim, não é tudo assim, mas mais ou menos assim. A moda é que eu seja esbelta, que eu tenha tudo no lugar. Ah, eu posso ter 60 anos, mas eu vou fazer plástica disso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo. E aí acaba contraindo outro tipo de mal, né, para si mesmo, e sem contar que a rejeição de alimentos pode nos levar à morte. E a morte que eu faço e levo meu corpo físico, a meu espírito desvinculado da matéria consciente ou inconscientemente, como suicídio, e isso é realmente uma afronta. Outros comem demais e, por comer demais, também trazem desajuste através da não controle da alimentação. Um porque controla demais e o outro porque não controla nada. E essa, para satisfazer o quê, meu Deus? O quê? E essa dupla, né, da falta do mais e do menos, essa insatisfação pela própria ansiedade, a insatisfação pelo excesso de peso. Vamos controlar com alimentação sadia? Vamos controlar com aquela consciência de que eu não posso fazer aquilo, de que eu posso manter aquilo, eu posso manter um corpo são, com a mente sã. Vamos fazer exercícios, vamos fazer caminhada, vamos nos alimentar bem, e assim a gente está cuidando daquilo que nós somos, que é espírito na matéria, e não aquela que não resiste a nada, faz várias modalidades de tratamento que não vai levar a nada, que não vai levar a nada, e esses problemas, em geral, são abordados superficialmente, porque se desse cura, ninguém morria daquilo, ninguém tinha nada daquilo. Às vezes, pelas terapias vigentes, as pessoas não conseguem aquela terapia buscar aquela causa interior mais forte, intrínseca, não consegue, que determina o porquê de estar acontecendo aquilo através da doença da alma. Então, eu preciso buscar fundo as coisas, conhecer os dois lados, porque a vida, como ele diz, é uma mão de dupla, é uma caminhada de mão dupla. Eu não caminho só por aqui, não, eu caminho por aqui. Tem os desvios que às vezes a gente se perde. E quando a gente se perde nesses desvios, a gente não está fazendo nada mais, nada menos do que um grande mal a nós mesmos. Um grande mal a nós mesmos, que não precisaríamos fazer. Não precisaríamos fazer. Muito pelo contrário, nós precisamos deixar de nos agredir e de nos conhecer. Nós precisamos nos desvincularmos já daquelas tarefas do passado. Então, se hoje nós temos consciência disso, a gente vai poder dizer que não sabia. Ah, eu não sabia que não era assim. Eu não sabia, mas agora eu estou sabendo. Eu não sabia que o espírito era que realmente era o ser, mas agora a gente sabe. E a gente sabe que o que prejudica não é só o corpo físico. A gente sabe que revive, a gente sabe que vai reencarnar. Então, por que eu vou fazer agressões à minha própria vida ou à vida dos meus semelhantes? Não, eu vou procurar a viver dentro da lei de Deus, dentro daquilo que a gente precisa, dos mandamentos, de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Por que nos causar dor? Porque não há essa necessidade de nos macularmos, que é o assunto da semana que vem, dentro do assunto da etiologia das doenças da alma. Gente, eu espero que tenha ficado claro, que a gente tenha entendido ou começado a entender, dentro da minha pouca capacidade de repassar, que a gente tenha realmente o controle, porque eu estou aprendendo mais uma vez, estou revendo coisas que antes eu tinha esquecido. Lívia, boa noite a todos, Tiese e Fátima. Boa noite, Letícia, que eu não tenha falado. Então, a gente vai aprendendo, desenvolvendo, acrescentando em nossa vida diária, cotidiana, de toda forma, entre amigos, entre familiares, tudo, nós vamos trazendo isso para nós e distribuindo um pouco, né? Para que todos caminhem como a gente busca caminhar para melhorar, né? Caminhar para melhorar. Então, gente, vamos orar, vamos elevar nosso pensamento mais uma vez ao mais alto que nós pudermos, a alcançar a plenitude máxima, né? Não esquecendo os tratamentos do próximo sábado,
hoje as cirurgias e os tratamentos espirituais, que todos possam receber a luz, a força, que acredite, né? Que acredite que todos vamos conseguir no momento certo, né? Vamos ter a fé e a esperança, porque dias melhores sempre virão. Todos sempre virão momentos felizes, né? E Arlen. Então, a gente vai conseguindo dessa forma repassar uns para os outros toda a nossa energia, Catarina, de fé, de esperança, de amor, de caridade, confiando que Jesus vai sempre iluminar as nossas mentes, expandir as nossas consciências, vivenciando os ensinamentos de Maria de Nazaré, de força, de coragem, para que a gente caminhe, para que a gente não tropece e que a gente possa subir lentamente, já que a gente não pôde ser tão mais rápida, os degraus da nossa evolução. Que cada dia a gente nos abençoe, que cada dia a gente se esclareça, que cada dia, cada um de nós possa elevar todo o potencial do seu pensamento ao positivismo e que esse positivismo de cada um de nós possa reacender a chama do amor por todos nós, porque somos espíritos e também somos luz. Mesmo que a nossa luz ainda não tenha aquela imensa intensidade, mas a nossa luz não precisa ofuscar, a nossa luz precisa iluminar. Então, vamos iluminando a nós mesmos e assim iluminando aqueles que circulam conosco, familiares ou não, do nosso país, do nosso estado, de todo o planeta Terra. Que luz caia sobre a nossa Terra, sobre esse planeta de expiações e prova ainda. Deus e Jesus nos abençoe, hoje, agora e sempre. Gente, muito obrigada. Muito obrigada pela companhia de todos vocês. Ana Lua, muito obrigada, Abner, muito obrigada a todos vocês. Muita paz, muita luz e que a gente possa se ver na próxima semana para conversarmos mais um pouquinho, né? Um abraço fraterno para todos vocês, minha gratidão pela companhia. Adriano, obrigada pela oportunidade do trabalho e que muitas curas sejam feitas hoje e sempre, tá? Tchau, gente. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Muita paz para todos nós, tá? Que possamos deitar a cabeça nos nossos travesseiros e dizer obrigada por tudo, tá? Tchau, gente. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, e Ele vai querer, viu? Até a próxima. Até a próxima mesmo, todos vocês.